Temos motivos de sobra para deixar a folga de lado e falar desse Corinthians campeão da Libertadores Feminina 2019, bicampeão na verdade, né? Porque quando era Corinthians Audax também venceu a Libertadores Feminina. Ontem no Equador, final brasileira, final inédita, nunca dois times do mesmo país disputaram a final da competição, e ontem Corinthians e Ferroviária e Corinthians protagonizaram essa final inédita. Foi um jogo muito bom para a equipe do técnico Arthur Elias. O Corinthians se impôs desde o começo da partida, atacou pelos lados de campo. Para mim, a destaque foi a Tamires, deu a assistência para o primeiro gol da Crivellari, depois a Juliette ampliou. Os gols saíram só no segundo tempo, mas poderiam ter saído no primeiro tempo. É que a Luciana, goleira da Ferroviária, ela realmente fecha o gol. Ela foi destaque da equipe de Araraquara na final do Campeonato Brasileiro desse ano, que foi também entre as duas equipes lá no Parque São Jorge. Naquela ocasião o Corinthians perdeu nos pênaltis. Foi um Corinthians muito apático naquela final de Brasileiro. Na verdade, o que prevaleceu foi o psicológico. E aí ontem, enfim, a equipe do técnico Arthur Elias conseguiu impor o seu jogo. O Corinthians tem um elenco absurdamente competitivo. É incrível o que o Arthur Elias faz na equipe feminina do Corinthians. Mais uma vez ontem demonstrou a força do seu elenco. No Campeonato Paulista, nas fases decisivas, o Corinthians enfrentou a Ferroviária na semifinal e passou. O Arthur, ele equilibrava muito a partida, porque ora ele colocava o seu time considerado principal, considerado titular, ora ele trocava tudo e mantinha a mesma qualidade técnica, a mesma disposição. E aquela partida final do Campeonato Brasileiro foi surpreendente, não pela Ferroviária ter vencido, porque a Ferroviária junto com o Corinthians tem o melhor time do futebol brasileiro feminino, mas o que ficou evidente é que naquela final de Brasileiro as meninas do Corinthians ficaram muito nervosas, ansiosas, e o psicológico da Ferroviária realmente prevaleceu, venceu nos pênaltis. Mas aí ontem na final da Libertadores foi o Corinthians que entrou no Guinness com a sequência maior, sem derrotas nesse ano. Foi o Corinthians que tá na final do Paulista, o Corinthians que foi para a final do Brasileiro e aí venceu a Libertadores invicta, de forma invicta, não perdeu nenhum jogo, apenas um único empate, o resto só vitórias. Não sofreu gol no mata-mata, em nenhum mata-mata da competição, em nenhum mata-mata da Libertadores não sofreu gol, o Corinthians não perdeu, ou seja, invicto. Muito merecido, o título ficou em boas mãos. O Arthur Elias vem fazendo um trabalho espetacular na equipe do Corinthians, muito consistente, tirando o que tem de melhor de todas as jogadoras. No meu ponto de vista, a Tamires foi a melhor em campo ontem. O que está jogando a camisa 11 do Corinthians, ela deu assistência para Crivellari no primeiro gol. O segundo gol saiu dos pés da Juliette. Foi um Corinthians muito agressivo, muito ofensivo. Lá atrás a Lelê, quando foi exigida, estava muito segura. Os gols corintianos só saíram no segundo tempo, mas poderiam ter saído no primeiro se não fosse a goleira da Ferroviária. Luciana foi o nome da equipe de Araraquara na conquista do título do Campeonato Brasileiro, justamente porque ela é muito boa, ela se posiciona muito bem, ela tem um poder de reação muito bom. Então ontem o Corinthians no primeiro tempo parou nas mãos da Luciana, e no segundo já voltou diferente, já voltou um pouco mais, vamos assim dizer, pensando antes de agir no último passe, e aí sim foi campeã. Merecidíssima essa equipe feminina da Libertadores. Agora tem final de Paulista pela frente, final majestosa. As meninas desembarcam hoje em São Paulo. Eu estou aqui curtindo a minha folga no Guarujá, mas lá em São Paulo, 21h30 no aeroporto de Guarulhos, recepção promete para as meninas campeãs da Libertadores Feminino. Este sábado já tem o primeiro jogo da final majestosa contra o São Paulo, final do Campeonato Paulista lá no Morumbi, e aí sim jogo da volta na Arena Corinthians no dia 16. Parabéns, meninas, o Podcast Mão está presente aí na luta pelo reconhecimento maior do futebol feminino. Parabéns ao Corinthians, parabéns às meninas do Corinthians.